Quero saudar todos os nossos irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um dia que Deus nos concede e ainda louvamos o Senhor por estarmos na sua presença gloriosa. Esperamos que nesse dia Ele nos conduz, nos orienta e nos faz mais do que vencedor conforme a sua promessa. Queremos pedir a todos os nossos irmãos que nunca desista de orar. Confie em Deus. Coloque sempre a igreja do Senhor nas mãos de Deus, para que Deus unifique essa igreja, realize milagre nessa igreja, para que Deus fortaleça o seu povo, porque eu sei que as orações dos irmãos têm chegado no trono de Deus, como cheiro suave diante do seu altar. Não desista. Se possível, intensifique essas orações, porque os dias que vivemos, o que vai nos colocar em lugares áridos são essas orações. Confie em Deus. Nenhuma delas vai ficar em vão ou sem responder. É uma promessa dele. Ele diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se ele nos vocacionou para clamarmos a ele, com certeza porque ele tem propósito nas nossas orações. E certamente seremos abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Quero, nesta oportunidade, estar fazendo leitura com os irmãos no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 ao 13, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando nele conforme, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Amém, Jesus. Deus fez uma animadora promessa a Salomão. De todas as promessas que ele já havia feito, esta seria condicional, que o desejo dele é abençoar, é ver o seu povo ser vitorioso. Jamais ele desejou ver um dos seus filhos sendo vencido pelo mal, sendo fracassado pelo tempo. O desejo dele é que nós vencemos cada dia, triunfemos-nos
sobre todas as coisas. E esta promessa realmente ela traz ânimo, porque é uma promessa de ajuda, é uma promessa de proteção, há uma promessa de cobertura contra todos os males. E aí ele dizia que essa promessa que ele fez a Salomão é que a sua presença eterna nunca deixaria o seu povo. Tem promessa mais animadora, mais gloriosa do que esta. Saber que Ele nos fez essa promessa de que nunca ia nos abandonar, nunca vai nos deixar, nunca vai virar as costas para nós. E esse nunca é durante toda a nossa existência, durante todo o tempo da nossa peregrinação. Não é por um dia, por alguns anos, é durante toda a nossa existência. Isso quer dizer que Ele nunca vai permitir que o mal nos vença, que o inimigo nos abata, que nós sejamos vencidos, que a tristeza tome conta, que os problemas sejam maiores, que a angústia dure para sempre, que as lágrimas não têm fim. Ao contrário, quando Ele fez essa promessa que Ele não ia nos deixar, Ele queria dizer que seria o nosso protetor, a nossa retaguarda, a nossa esperança. Se alguém tem perdido a esperança na política, no homem, em qualquer outra entidade, em pessoas, quero vos apresentar Jesus, aquele que não falha na sua promessa, aquele que não mente naquilo que realmente promete. Ele não vai falhar, Ele não vai decepcionar, Ele não vai nos desapontar, ao contrário, Ele vai nos surpreender, porque Ele sempre faz muito mais do que promete. Ele sempre vai além do que nós temos necessidade. Mas eu já disse que essa promessa da sua presença por todo o nosso tempo, isso quer dizer que Ele não vai deixar o inimigo nos tocar. Ele não vai deixar ele cirandar conosco para produzir nenhum mal, nenhuma tristeza. Mas é condicional. E é nós que tomamos essa decisão de aceitar as suas condições. Porque Ele diz que Ele estaria e não nos deixaria enquanto os israelitas obedecessem a sua lei. Enquanto nós estamos debaixo da autoridade de Deus, debaixo da sua palavra, debaixo da sua promessa, fazendo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos, nós estamos garantidos que nada e nenhum mal vai nos tocar, porque nós estamos amparados pela promessa de Deus. Só a promessa de Deus, só a graça de Deus é que nos pode livrar de todo mal, de todo perigo.
de toda angústia, porque diante dele todas estas coisas são derrotadas, são desfeitas. Mas, contudo, sabemos quantas leis eles deveriam seguir para que a presença de Deus fosse real e constante na vida deles. Podemos pensar que essas condições era difícil de manter, mas a situação dos israelitas era muito parecida com a nossa hoje. Deus não nos abandonou por falhar em muitas coisas ou em manter uma pequena parte da lei. Pelo contrário, ele ofereceu abundante perdão por todos os seus pecados, independente se eram pequenos ou eram grandes. Ele não fez questão dessas condições. No entanto, a separação de Deus levou à quebra de suas leis, e não o inverso. Os reis abandonaram ao Senhor em seu coração, primeiro, depois falharam em cumprir as suas leis. Que a pessoa só tem condições de amar a Deus, de guardar os seus mandamentos, de ter prazer na sua lei. Como Davi mencionou, na sua lei eu medito de dia e de noite. Ele só tem esse desejo quando Deus está na vida dele, quando Deus é o Senhor dele, quando Deus está recebendo a sua oração. E quando nós estamos cumprindo a sua lei, Deus também está cumprindo a sua palavra. Mas a partir do momento que deixarmos a sua palavra, ele também não tem compromisso em manter a dele. Em vez de focar em quão difícil é obedecer a Deus, que é muitas vezes a teoria de alguém dizer que não é fácil ser cristão, que não é fácil manter fiel, que não é fácil ser, como diz as Escrituras, deve focar em manter uma sociedade próxima a Deus, próxima a Ele, por meio da fé. A fé que faz vencer, a fé que faz superar, a fé que faz persistir, a fé que faz atingir o propósito. Nós, sem a fé, não somos nada, não alcançamos nada, não levamos vantagem em nada. Mas quando nós fazemos questão de exercitar a fé, de usar a fé, aí nós acreditamos que nós passamos a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Porque nós estamos em dia que temos que viver pela fé. Não temos nenhum outro sinal para provar a existência de Deus em nosso coração. Podemos dizer, podemos falar, podemos verbalizar, podemos gritar que Ele está no nosso coração. Mas às vezes através de palavras, de ação, de comportamento, tudo isso
acaba perdendo o valor porque não coincide com o que diz que está por dentro e externiza para o lado de fora. Mas quando nós, às vezes, nem dizemos que nós somos cientes da necessidade de termos fé, mas as nossas obras, os nossos comportamentos, as nossas ações na obra de Deus, na casa de Deus, com as coisas de Deus, com os talentos de Deus, mostra a fé que nós temos em Cristo, a fé que nós temos na sua pessoa, a fé que nós possuímos na sua palavra. E nós temos que andar por fé, porque os que tentaram andar por vista corromperam, desanimaram, deixaram, se desculparam, arrumou um culpado, não assumiram os deslizes da fé, a falta de fé. Mas os que nasceram da água e do Espírito realmente têm esse comportamento cristão, que são frutos da fé, que ele vence barreira, que ele salta muralha, que ele quebra laços malignos, que ele rompe todos os obstáculos, porque o que está nele é maior, o que manifesta nele é o Criador dos céus e da terra. E quando colocamos a nossa fé em Cristo, ele dá-nos o poder para obedecer. Não temos dificuldade nenhuma de obedecer a palavra de Deus quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Quando nós partimos pelos sentimentos carnais, pelas obras carnais, nós temos dificuldade de obedecer a sua palavra, de obedecer os seus ensinamentos, de obedecer a sua doutrina, de sermos humildes, de aceitarmos a palavra. Quando não coincide com a fé, quando a fé não está misturada com a palavra que nós ouvimos, mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós alcançamos a satisfação de obedecer a palavra, mesmo que ela exige renúncia, mesmo que ela contraria a carne, mesmo que ela exige mudança, mesmo que ela condene o pecado, mesmo que ela condena o eu, mesmo que ela condena as manifestações carnais, nós não temos dificuldade de obedecer e de amar a palavra de Deus. Mas quem não parte por essa questão de fé, todas as correções são ofensivas, toda a doutrina são pesadas, toda palavra realmente tem peso. E quando colocamos a fé em Cristo, nós temos capacidade para obedecer, prazer de obedecer. Mas quando fechamos o coração para Deus, logo perdemos o poder e a sua promessa. Quando fechamos o coração, quando nós nos achamos inteligentes mais do que a Bíblia, mais do que Deus, quando nós nos achamos autossuficiente, dominador das coisas, além de perder a nossa fé, nós perdemos a promessa de Deus, porque a promessa são para os humildes, são para os que recebem a palavra, são para os que aceitam a correção,
são as promessas de Deus. Quantos que queria estar debaixo dessa promessa, está vivendo essa promessa, está recebendo essa promessa, mas não estão. Por quê? Porque a fé, ela não está manifestada junto com a maneira de servir a Deus. Dificilmente vai alcançar a promessa de Deus. Não importa o que fazemos, o que fizemos no passado. Ele não está interessado no passado. Ele exige agora no presente para garantir o nosso futuro. Passado passou, passado já era. Passado não faz mais parte da nossa vida. Podemos voltar para Ele em fé, de uma maneira que Ele receba, que Ele o agrade. Tem nada melhor e gratificante do que ter uma consciência que a nossa vida agrada a Deus. Que o nosso cristianismo agrada a Deus. Que a nossa vida agrada a Deus, porque somos chamados para agradar a Deus. Todos que desagradaram a Deus tiveram consequências. Tiveram que colher o fruto. E nós temos consciência que nós temos que agradar sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o passado, podemos voltar para Ele em fé e receber o seu perdão e experimentar uma aliança renovada, fortalecida, que vem dele. Está no nosso alcance, é questão de decisão, é questão de atitude, é somente abraçar para viver com Ele. Que Deus nos ajude a ter essa decisão, essa iniciativa de viver a sua palavra na íntegra, para que nós possamos provar de que Ele é real na nossa vida e que a vida espiritual, que a vida futura ao lado dele é promessa e garantia da parte de Deus. Que Deus abençoe e guarde cada um dos nossos irmãos. Amém.